Se adiantaram, sentaram todos antes, né? Glória a Deus. Graças a paz, igreja. Misericórdia. Graças a paz, igreja. Deu uma melhorada. Que bom que você veio. Que bom que Cristo te trouxe. Que bom, né, que mais uma vez Deus, pela sua infinita misericórdia, nos trouxe para louvarmos, para ouvirmos o Evangelho de Deus, né? E que você se faça presente, esteja presente nos cultos da semana, nos cultos da Semana Revival, durante as ministrações da Semana Revival. Mas que bom que você veio. Ontem, né? Ontem foi aniversário do Samuel, né? Boa. Para onde? Churrasco para todos nós. Vão dizer, o senhor está mentindo? Não, estou brincando, né? Amém? Quem trouxe Bíblia? Primeiro livro de Coríntios. Na verdade, são duas passagens que nós vamos ler na sequência. Êxodo e Coríntios, mas primeiros Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 7 em diante. 1 Coríntios, capítulo 5. 7 em diante. Todos encontraram? 1 Coríntios 5, verso 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais vós nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos ler mais uma vez o 7? Lançai fora o fermento para que sejais vossa massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Imolado. Vamos lá para Êxodo agora. Vamos ler um pouco mais. Êxodo 1, do 5 em diante. Êxodo, capítulo 1, versículo 5. Esse mesmo. Todos encontraram Êxodo? É facinho, né? Êxodo 1:5 diz assim: todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Os egípcios puseram sobre eles feitores das obras, para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó cidades de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolo, com todo o trabalho de campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam.
O rei do Egito, que é o 15 agora, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Vamos orar? Meu Deus, soberano Pai, lhe agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos Tua palavra e sermos confrontados por ela. Sabemos que a Tua palavra é verdadeira, sabemos que a Tua palavra é algo que nos transforma. Então, venho lhe pedir essa noite, Pai, que a Sua palavra seja uma semente que nos transforme, nos regenere, que todos nós aqui essa noite sejamos transformados pelo Evangelho. É que nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. Toda a igreja diz? Amém. Amém. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Você que é crente, você que é cristão, você que é evangélico. Porque, na verdade, o cristão deveria ser o povo mais bem preparado para enfrentar os desafios da vida. O cristão, nós, deveríamos ser o povo capacitados para enfrentar as dificuldades. Mas por que nós deveríamos ser mais capacitados a enfrentar os problemas, as dificuldades? Primeiro, porque nós temos a Bíblia. E nós lemos a Bíblia. Amém? Ou será que não lemos? Porque, como cristão, nós somos um povo que conhecemos oração e nós oramos. Não oramos somente quando as coisas estão apertadas, nós oramos muito por gratidão. Ou será que você não ora? Então, nós sabemos enfrentar as dificuldades do mundo, porque nós somos, na verdade, somos sal da terra, somos luz do mundo, somos diferentes do mundo, desejo diferente, vontade diferente, tratamos, nossos cônjuges diferentes do mundano, ou será que nós tratamos nossos maridos, esposas, filhos, pais, como alguém mundano? Então, se eu perguntar para você, o que caracteriza um crente, um cristão? O que caracteriza um ímpio? Como é que você sabe? Você olha para alguém, como é que você sabe que a pessoa é crente, cristão, evangélico? Ou como você sabe olhar para alguém que essa pessoa é mundana ou ímpia? Será que é porque tem Bíblia? Não quer dizer muita coisa ter uma Bíblia, Você pode ter uma Bíblia em casa e se tocar na Bíblia aos domingos, na hora do culto. Será que você é crente, cristão, está num culto como esse, essa noite? Também não. Você pode estar aqui agora, essa noite, agora, e estar com o pensamento, voltado, seus problemas financeiros, talvez esteja aqui essa noite. Se a minha vontade de cultuar a Deus, mas, pela sua infinita misericórdia, o Senhor te atraiu, te trouxe. Mas hoje, infelizmente, o cristão, ele é ignorante em relação ao pecado. Tem muita dificuldade em entender o que é pecado, tem muita dificuldade para entender o que não é pecado, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, jamais. Hoje, o cristão é muito ignorante em relação à Bíblia. Isso fica muito claro no dia de hoje, no dia de Páscoa, onde o mundo celebra a Páscoa. Então, a celebração de Páscoa foi reduzida ao chocolate, ao comércio de chocolate, distribuição de chocolate.
ou então a Páscoa foi reduzida ao Antigo Testamento, né? A antiga aliança. Mas hoje, vai para cá, hoje, a ceia do Senhor, a ceia, a Santa Ceia, que nós fizemos no domingo passado, na verdade nós fazemos a ceia no primeiro domingo do mês, né? A ceia, espero que você entenda isso hoje, que você aprenda isso hoje, a ceia do Senhor substitui a Páscoa, onde o mundo celebra hoje a Páscoa. Mas para você entender a Páscoa, você precisa entender, desde o começo que nós lemos da Bíblia, né? O povo hebreu, escravo no Egito. O povo hebreu, eu vou falar muito sobre a palavra hebreu, né? E para que você possa entender o que eu vou falar, quando eu falar hebreu, ou israelita, ou judeu, é a mesma coisa, né? Então, quando você ouvir falar hebreu, judeu, israelita, né? Estou falando do mesmo povo. Mas hoje, Israel, né? Onde muitos ainda acham que é a terra santa, hoje, Israel de hoje, que nós conhecemos, é apenas resquício cultural do que foi há 2.000 anos atrás. Na verdade, Israel da Bíblia foi totalmente destruído, primeiro pelo Império Babilônico, Nabucodonosor, espero que você conheça a história, e depois com o Império Otomano, né? Foi totalmente destruída, né? E Israel voltou a ser conhecido como Estado de Israel em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse Israel de hoje tem apenas resquício cultural do que foi um dia, né? Então, hoje as pessoas fazem caravanas, né? Se você tiver condições, vai para Israel, mas entenda que nada que você vai ver lá é que um dia foi, né? Nada, absolutamente nada. Tudo foi totalmente destruído, né? Nada que está lá é o que está na Bíblia. Tudo, primeiro, como eu falei, estude, né? Não é Bíblia, é história sobre o Império Otomano. Mas na Bíblia agora, que você possa entender, o povo hebreu, né? Nós lemos, o povo hebreu se mudou para o Egito, houve grande fome em Canaã, então José era governador do Egito, e foi convidado por Faraó a habitar na terra do Egito. Então até aí tudo bem, mas o povo que nós lemos, o povo cresceu, o povo se multiplicou, era um povo forte, de modo que, se quando o Faraó viu os homens, eu não posso lutar contra eles, são fortes, são numerosos, se vier lutar contra a gente, vamos perder a guerra. Mas José, o governador, morreu, Faraó convidou José para entrar no Egito, também morreu, e todos os faraós, né, que sucederam, esse faraó convidou José, todos ficavam preocupados com o crescimento do povo hebreu, ou judeu, né? E passaram-se 400 anos, e esse faraó agora, que é o da Bíblia, ele se preocupou tanto com o crescimento do povo, que queria que o povo fosse embora, e primeiro, isso é história, não é nem Bíblia, mas primeiro ele colocou altas taxas de imposto para o povo hebreu sair de lá, só que eles não saíram para onde que eles iriam, né? Mas ficaram lá. Mas depois o faraó começou a botar trabalho pesado, forçado. Os homens iam trabalhar no campo, na construção civil. As mulheres iam trabalhar primeiro, né? Foram trabalhar na casa dos donos de casa, arrumando a casa dos egípcios. Mas o grande número de israelitas, né, eram muito numerosos, então seriam facilmente derrotados pelo Egito, seria facilmente derrotado por eles. Então agora Faraó começou a punir o povo, altas cargas de trabalho, alta servidão, né, alta servidão. Não satisfeito, Faraó então manda matar todos os meninos, né, todos os meninos que nascessem a partir daquela data seriam mortos, que foi o que nós lemos. Mas aí aparece Moisés, que você conhece a história, mas não podemos ler porque vai demandar muito tempo. Mas Moisés é levantado, líder do povo, libertador do povo, e Moisés pede para Faraó libertar o povo. Você conhece a história, Faraó não deixa o povo ir. Em contrapartida, Deus envia 10 pragas ao povo egípcio. Primeira praga, formação do rio Nilo em sangue. Infestação, depois, infestação de
de rã, né? Infestação de piolho, infestação de mosca, peste no gado, feridas purulentas nas pessoas que eram úlceras. Pesquise em casa, pesquise úlcera no corpo, na pele, para você ter uma ideia do que era essa úlcera que o povo foi castigado, por assim dizer, né? Outra praga foi chuva de granizo ou chuva de pedra, infestação de gafanhoto. Nona praga foi a escuridão de todo o Egito, porque os egípcios adoravam o sol, então escureceu o Egito, sumiu, deu sol. E a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Todo primeiro filho, seja de humano ou de animal, seria morto pela 10ª praga. E somente os primogênitos, né, dos filhos dos israelitas seriam salvos. E é nesse contexto que a Páscoa, então, ela é instituída. Esse contexto, então, que aparece a Páscoa. Para que não fossem mortos pelo anjo da morte que viria passar e matar todas as pessoas. Ou seja, Páscoa significa passagem ou passar por sobre, passar por cima. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo 12. 17. Êxodo, capítulo 12, versículo 17. Vamos ler do 12, versículo 11 em diante. Não vai passar muito. Êxodo, capítulo 12, versículo 11 em diante. Todos acharam Êxodo 12? 11 diz assim: dessa maneira comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis, à pressa. É o quê? Toda igreja, é o que, igreja? É o que? A Páscoa do Senhor. Pena que vocês não leram. Verso 12. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial e celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas gerações, celebrarei por estatuto perpétuo. Verso 15. 7 dias comereis pães asmos. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois, qualquer um que comer coisa levadada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vós hostes da terra do Egito, porquanto guardarei esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque quem não comer pão levadado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Verso 20. Nenhuma coisa levadada comereis, das habitações comereis pães asmos. Chamou por Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, imolai a Páscoa. Ou seja, olha para cá. Olha para cá. Então, Moisés fala para o povo não comer pão com fermento. Por que não podia comer pão com fermento? Porque o fermento na Bíblia
significa pecado. E o pecado, né, como fermento, né, ele contamina rapidamente a massa. Então, para não simbolizar o pecado, o fermento simbolizava o pecado, então não tinha fermento no pão. Né? Outra coisa que você pede para fazer era ervas amargas na refeição. Então, imagina comer um pão sem fermento e ervas amargas. Né? Por que ervas amargas? Para lembrar a amargura do povo no Egito. E à noite tinha que comer o cordeiro, todo o cordeiro tinha que ser devorado, comido, e o cordeiro que sobrasse tinha que ser queimado. E outro ponto, só quem podia participar da Páscoa era o israelita. Nenhum outro povo poderia celebrar a Páscoa. Né? Porque outra pessoa que não fosse israelita não tinha permissão de comer da Páscoa, a não ser que fosse circuncidado. Então, o circuncidado era uma aliança, era um sinal de aliança de Deus com o povo judeu. Ou seja, se fosse circuncidado, aí sim podia participar da ceia. Mas quando saíram do Egito, as pessoas do Egito, você conhece a história? Quando o povo saiu do Egito, eles receberam ouro, né? Receberam pratas, receberam pedras preciosas, tecidos caros. Por que o povo, quando saiu do Egito, recebeu tudo isso de ouro? Pedras preciosas, tecidos caros, prata. Né? Por quê? Para construir o tabernáculo, você conhece a história, espero que você conheça. Para construir o tabernáculo. Então, esse ouro que o povo saiu do Egito, essa joia, o tecido, era para que o tabernáculo fosse construído. E para cá. Mas qual foi o primeiro uso que as pessoas fizeram com o ouro tirado do Egito? Né? O bezerro de ouro. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Mesma coisa nos dias de hoje. Deus, ele transforma o teu coração, né? Deus transforma o teu ser, que antes era uma pessoa que odiava Cristo, que odiava a igreja, que amava o pecado, abraçava o pecado, mas Deus te transformou. Quem diria que hoje, no domingo, você está na igreja, sentado no culto como esse? Mas Deus, para misericórdia, te transformou. Né? Mas mesmo assim, né, o mundo vai achar, como falamos agora há pouco lá embaixo, o mundo vai achar você vindo para a igreja no domingo, errado. Na verdade, o mundano vai falar que a graça de Deus é algo que posso pecar, que não tem problema nenhum. Por que a pessoa pensa assim? Porque já foi contaminado pelo pecado. Então, o povo que saiu do Egito, cheio de ouro, para construir o tabernáculo, fez do ouro algo errado. Construiu, então, um bezerro de ouro. Então, a Páscoa. O que representava a Páscoa para o povo hebreu, para o judeu? A memória que um dia foram escravos, a memória que um dia saíram do Egito. Né? Então, era a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa. Vem para cá. Hoje, no dia de hoje, muitas pessoas acreditam que podem ser salvas, ou melhor, muitas pessoas acreditam que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas porque alcançavam seus méritos próprios. Você pode pensar que as pessoas do Antigo Testamento que eram salvas, olhavam para os 10 mandamentos dados a Moisés e diziam, se cumpriu todos, é salvo. Se não cumpriu, então é condenado. Mas não, nunca foi assim. Né? Ninguém foi salvo jamais pelo cumprimento dos 10 mandamentos. No Antigo Testamento, era sacrificado um cordeiro, né? Esse cordeiro, e o sangue do cordeiro derramado levava a culpa do povo. Ou seja, sempre foi favor e merecido. Amém, igreja? Livro de Romanos, atenção ali, Romanos 3,10 vai dizer que todos pecaram.
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, quem foi salvo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento foi salvo porque creu em Deus, no Messias que viria. No Antigo Testamento, porque as pessoas eram salvas? Eles acreditavam no Messias que viria. E nós? Como é que nós somos salvos hoje? Porque nós cremos no Messias que já veio. Amém, igreja? Cremos no Messias que já veio. O que acontece? No Antigo Testamento, olha para cá. No Antigo Testamento tinha os símbolos que apontavam para Cristo. A igreja, no Antigo Testamento, a igreja era cheia de símbolos. A Arca da Aliança representava o quê? A presença de que igreja? Você sabe, presença de Deus. A Páscoa representava o quê? O povo saindo do Egito, a amargura do povo no Egito. Então, o Antigo Testamento cheio de símbolos bíblicos, animais. Significava animais por quê? Por que significava animais? Apontando para Cristo. Né? Apontando para Cristo. Então, Arca da Aliança, candelabro, dança nas igrejas, tudo eram símbolos que apontavam para o Messias que viria. O que acontece? Jesus veio e para cá. Jesus veio e Jesus é o cumprimento de tudo isso que nós falamos. Nós não precisamos, olha para cá, nós não precisamos mais candelabro, Arca da Aliança, nada disso. Por quê? Porque Jesus cumpriu tudo isso. Não temos que apontar para nada. Amém? Não precisa apontar para nada, porque agora já temos Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas acreditavam no Cristo, no Messias que viria. Hoje, nós somos salvos pelo Messias que já veio. Então, as representações bíblicas ficaram para trás. Eram sombras, para que você entenda isso. Sombra das coisas que viriam. Amém, igreja? Então, hoje, o culto a Deus não tem mais representações bíblicas, a não ser 3. Quais são? O pão, o vinho e o batismo. O pão representa o quê? O corpo de Cristo. O vinho, o sangue de Cristo. O batismo, que você agora crê, uma demonstração pública, que você crê em Jesus. É o batismo. Mas no tempo de Jesus, aí para cá, no tempo de Jesus, os fariseus já tinham feito da Páscoa algo meritório. Hoje as pessoas fazem da Santa Ceia de Deus algo meritório. Você lembra do jejum? Ou melhor, do fariseu no jejum? O fariseu orando, ele vai dizer o quê? Obrigado, Pai, porque eu não sou como esse publicano, eu não sou como ele. Eu jejuo 3 vezes por semana. O que a Bíblia diz no Antigo Testamento? O jejum era 1 vez por ano, o cara fazia 3 vezes por semana. Lembra de Pedro? Pedro falou, quantas vezes eu perdoar meu irmão? 7 vezes? Na lei era 3. Ou seja, os fariseus aumentaram cada vez mais do que a Bíblia dizia. Olha para cá. Você conhece a história? De Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento, que Mateus, você sabe disso. 400 anos, né? Você sabe essa história? Nesses 400 anos, a Bíblia não fala o que aconteceu. 400 anos que, né, não falou mais nada. Mas nesse intervalo, que a Bíblia não relata, a história conta alguma coisa. Vários povos tentaram mudar a nação judaica em relação a costumes, em relação à adoração de deuses. Primeiro foi Alexandre o Grande. Tentou que os israelitas, os hebreus, adorassem os deuses gregos. Zeus, Poseidon, Hades. Depois veio o Império Romano, você conhece a história. Queriam que os judeus adorassem os imperadores romanos. Mas o povo de Israel não aceitava, não aceitava, eles resistiram àquela opressão. E vai surgir os fariseus. O que significa fariseu? Significa separado.
Ou seja, o fariseu era totalmente separado do que a Grécia dizia, do que a Roma dizia. É totalmente diferente. Então, algo que talvez começasse com uma boa intenção, né? E se tornaram legalistas, como eu falei, e iam além da lei dada por Deus a Moisés. Eles criaram mais leis, né? As próprias leis dos fariseus. Qual a intenção? Vai para cá. Começou com uma coisa boa, para não mudar o judeu, como eles eram em relação a Cristo, em relação a Deus. Mas eles foram legalistas, como eu falei, eles foram legalistas. E Jesus veio e condena os fariseus, condena o farisaísmo. Vai para cá. Então você conhece a história, os judeus, eles se gloriavam da sua circuncisão, né? Os judeus, até hoje, né? Imagina essa loucura, até hoje os falsos judeus se vangloriam das suas festas judaicas. Você vai ver em muitos lugares aí, festa tabernáculo, festa de Pentecostes, né? Na verdade, são calendários religiosos, dietas religiosas. Muitos hoje ainda não comem porco, né? Tão gostoso que é porco, né? Muitos não comem porco. Aí para cá. Mas se você perguntasse 2.000 anos atrás, quem é o judeu, o que você acha que você ouviria de quem era o judeu? Aí para cá. Você ouviria dizer do judeu, o judeu não faz nada no sábado. O que ele faz no sábado? O sábado inteirinho. Não bebe água, não come, mas passa 24 horas orando. Esse é o judeu. O judeu não come carne de porco. Isso é 3.000 anos atrás, né? 2.000 anos atrás. O judeu vai 3 vezes por ano a Jerusalém, né? E quando o filho desse judeu nasce, ele é circuncidado. Pronto, é o judeu. E os fariseus se orgulhavam dessas coisas. Mas a festa de Páscoa para o povo judeu era a maior festa de todas. Por quê? Porque celebravam o nascimento da nação judaica e a libertação da terra do Egito. Olha para cá. Lembra de Jesus, quando Jesus chegou a Jerusalém? Uma semana antes, uma grande multidão começou a cantar Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A cidade estava lotada. Por quê? Páscoa. O povo tinha que ir para Jerusalém celebrar a Páscoa. Olha para cá, se podia fazer a Páscoa em Jerusalém. Você vê muito lugar hoje comemorando Páscoa. Candelabro, Arca da Aliança, bandeira de Israel. Eita! Só podiam comer da Páscoa em Jerusalém. Não podiam comer da Páscoa em Roma, em Corinto, Galácia. Tinham que ir para Jerusalém fazer a Páscoa. Onde foi que Jesus fez a última ceia? Aonde? Jerusalém. Para cá. Então, por isso, quando Jesus foi crucificado, uma grande multidão estava em Jerusalém. Grande multidão. Então, os líderes, lembra uma semana antes? Bendito que vem em nome do Senhor, usando as autoridades, bendito que vem em nome do Senhor. Uma semana antes. E os líderes religiosos viram aquilo ali, vindo no jumentinho. Esse aí, não, esse a gente vai matar. Não tinha por que matar Jesus. Então resolveram matar Jesus, olha para cá. O que eles achavam de Jesus? Eles achavam que Jesus ia ser um rei. Lembra da placa onde colocaram Jesus? Jesus Nazareno, rei de onde? Dos judeus. Olha para cá. Por que rei? O último rei de Israel foi um rei chamado Joaquim. Espero que você conheça a história. Nabucodonosor veio, prendeu Joaquim, arrastou Joaquim para a Babilônia. E fazia 500 anos agora, depois que Jesus veio, 500 anos que o povo de Israel não tinha mais rei. E quando surgiu Jesus, o que eles disseram? Esse aí, depois de Joaquim, esse aí é o rei, é Jesus. Nem Herodes, que era o rei dos judeus, na época, não era judeu. Se você pesquisar lá, ele era Idumeu. E para cá.
Mas na última ceia de Jesus, na Páscoa, come na Páscoa, a Bíblia não relata, mas provavelmente ele estava na casa de alguém, a Bíblia não relata. E para surpresa dos discípulos, Jesus pega o pão, que não tinha fermento, né? Entregou para cada um deles, pegou o vinho, pegou o cálice, distribuiu aos discípulos. O que ele fala? Esse é o cálice, olha para cá, esse é o cálice da nova o quê? Nova aliança, feita pelo meu sangue, em benefício de quem? De muitos, não de todos. Todos são salvos? Não. Todos vão para o céu? Não. Todos vão se arrepender? Não. Vão para o inferno? Muitos. Em benefício de muitos, não de todos, mas de muitos. Olha para cá. Então, os primeiros cristãos faziam uma grande ceia, né, época de Paulo agora, faziam uma grande ceia do Senhor, e essa ceia, diariamente, o povo então fazia essa ceia, né, durante suas refeições. Fazia as refeições, fazia um grande banquete diariamente, fazia um grande banquete, convidava as pessoas, e começavam então a se alimentarem. Lembra do ouro? Olha para cá, lembra do ouro? Quando o povo recebeu o ouro, em vez de fazer algo bom, já foi bagunçando o negócio, mesmo foi com a ceia do Senhor. Começou em Corinto, se você for ler o livro de Corinto, Paulo vai dizer o que para o povo de Corinto? Eu não louvo vocês, isso aí não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque tem gente que está comendo demais esse negócio aí, tem gente que não está comendo nada, está passando fome, e tem uns aí que estão bêbados. E a ceia do Senhor era a única forma para muitas pessoas, muitos cristãos, a ceia do Senhor era a única oportunidade que o povo tinha, extremamente pobre, de comerem uma boa comida. E Paulo vai dizer o quê? Isso aí que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Estão separando, muitos bebendo, muitos não estão bebendo nada, muitos estão comendo muito, outros não estão comendo absolutamente nada. Ou seja, como é que é a ceia do Senhor hoje? Muito fácil. É um pedacinho de pão, minúsculo, não é assim? Um pedacinho de pão, um negocinho de vinho, né? E tem gente que não toma, né? Mas eu vou para cá. Né? Mas na época de Jesus, na época de Paulo, era um grande banquete. Um grande banquete. Então a ceia do Senhor, a ceia, era para os discípulos lembrarem da sua morte, da sua ressurreição, e também para termos comunhão, um com os outros, e também com Deus, com Cristo, com o Pai. Lembra de sexta-feira na chácara? Comunhão. Lembra da mesa cheia? Era mais ou menos assim que era a ceia do Senhor. Então a Páscoa era uma festa judaica, uma festa que profetizava Cristo, mas nós não somos judeus, o Messias já veio, nós não celebramos a Páscoa, pode comer chocolate, se você conseguir comprar um chocolate de R$100, você compra chocolate, pode comer, né? Mas nós não celebramos a Páscoa, né? Nós celebramos a ceia do Senhor, amém, igreja? Amém? Celebramos a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor, a ceia que nós fazemos, primeiro domingo de cada mês, a ceia é tudo que a Páscoa representava. Amém, igreja? No Antigo Testamento, tinha a circuncisão e a Páscoa. No Novo Testamento, tem o batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor. Vem para cá. Então entenda que todos os símbolos bíblicos mudam com o nascimento do Messias, ou com a chegada do Messias. Todos os símbolos bíblicos se encerram com o nascimento de Jesus. Então hoje nós não temos feriados santos, temos sim um dia especial, que é o domingo. Até que o culto é o domingo, até que não é segunda, né? Porque domingo é o dia que Jesus ressuscitou.
para cá. Então, o dia especial, por assim dizer, é o domingo. Nós não temos calendários religiosos, não temos, a igreja hoje não tem, ou melhor, não deveria ter calendários religiosos, né? Não temos hoje, segundo a Bíblia, festa de Pentecostes, não temos festa das luzes, não temos Hanukkah, não temos. Por quê? Porque são sombras do Messias que viria. Devemos seguir as Escrituras. Tudo que você vai fazer em relação a alguma festa bíblica, vá na Bíblia, porque tudo vai apontar para Cristo. Amém, igreja? Tudo aponta para Cristo. Mas hoje, como eu falei, com o cristianismo, ou o cristão, totalmente mundano, hoje você não sabe, porque eu perguntei quem é crente, quem não é, quem é mundano, quem não é, nós não sabemos. Não sabemos. Então você sabe quem é um cristão quando o cara vai com a Bíblia debaixo do braço, esse é crente. Isso não quer dizer nada. Pode muito bem ir com a Bíblia debaixo do braço, chegar em casa e esmurrar a mulher. Ou você não conhece a história assim? Pode muito bem estar com a Bíblia debaixo do braço, o marido virar de costas e conversar com outro homem, marcar encontro com outro homem. Ou você não conhece a história assim? Pode muito bem vir com a Bíblia debaixo do braço e tratar mal os pais. Ou você também não conhece a história assim? Então hoje o cristianismo dos nossos dias, é um cristianismo distorcido. Por que tanta igreja no bairro do Novo Israel Terra? Tanta igreja e não tem mudança. Olha o que é falado, olha o que as pessoas ouvem. Fazem festinha com um balãozinho para o pessoal ser transformado. Nunca irão mudar, não mudarão. Vê alguém falar alguma coisa no nome de Jesus, não tem nada a ver com o evangelho, que o povo acredita e batem palma, aí nunca se transformarão, nunca serão mudados. E o qual o problema disso? É que o povo aplaude. Aplaude o erro, aplaude a heresia, aplaude o engano. E se alimenta desse engano como se fosse verdade. Todo o nosso louvor a Deus, vem para cá. Todo o nosso louvor a Deus deve partir de um coração grato a Deus. Pelo que você é grato? Porque você conseguiu um emprego? Tudo bem. Quando você fica desempregado, como é que você trata a Deus? Porque você é grato a Deus porque seu filho nasceu? Muito bem. Quando seu filho fica doente, você fica grato a Deus? Deus, para muitos de nós, pode ser um Deus bom, mas para muitos de nós também pode ser um Deus mau. Por que a gente classifica Deus como bom ou Deus como mau? Porque eu acho que eu tenho controle. Eu acho que Deus não é soberano, que Deus deve se curvar às minhas vontades, que Deus deve se ajoelhar para os meus desejos. Hoje, a grande maioria de nós, nós aqui essa noite, vive um falso cristianismo, uma falsa piedade, uma falsa conversão, uma falsa busca a Deus, uma falsa oração, uma falsa vida cristã, uma falsa fidelidade ao marido, uma falsa fidelidade à esposa, uma falsa honra aos pais. Por que nós agimos assim? Oi para cá, porque você não ouve o evangelho de Deus, você não ouve o evangelho de Cristo, você está se alimentando de oba-oba, de coisas que eram sinais do Messias que viria. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas, que Deus possa nos moldar, segundo a sua vontade,
Que Deus possa nos moldar segundo aquilo que hoje você ainda não é, né? Mas Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus possa te atrair aos cultos a Deus. Que Deus possa te dar motivação para que você possa ler a Bíblia. Que Deus possa te transformar num ser que deboche do Evangelho, num ser que, pela sua misericórdia, seja alguém que ama a Deus e que vive para a glória de Deus. Antes de nós orarmos, eu pedi que você... Vamos louvar a Deus um pouquinho? Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Vamos celebrar nesse dia, amém? Vamos nos alegrarmos, né? Na presença do Senhor. Convido as crianças a virem para cá para frente, que elas vão estar cantando, para juntos nós celebrarmos esse dia, né? Para celebrarmos aquele que é digno. Amém?